A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o ancião irmão Isaías Francisco Morato e hoje vamos falar sobre o nosso irmão Marcos do Vila Real. O irmão Marcos do Vila Real, um grande amigo meu, por misericórdia de Deus, nos conhecemos há muito tempo e eu tive o prazer de congregar com ele no Vila Real, na Baixada Santista. Um homem de Deus igual ao irmão Marcos é muito raro se encontrar. Quem conhece o irmão Marcos sabe tamanho humildade que o servo de Deus tem. Grande homem de Deus, humilde e com um dom excelente. Irmão Marcos agora passou por esta grande situação. Muito difícil, irmãos, muito difícil ser desclassificado e colocado para baixo dos pés dos homens. Irmão Marcos é um valente, um herói, um homem de Deus que pôs o seu ministério acima da igreja. O ministério, irmão, não é dom e o dom não é ministério. Dizia o irmão Jarbas: tem pessoas que têm ministério, mas não têm dom. Outros têm o dom e não têm ministério. Outros têm o dom e o ministério. Né, irmão? O caso do nosso amado irmão Marcos do Vila Real tem o dom e tem o ministério. O ministério dentro da igreja é ser cooperador do ofício ministerial há 30 anos que ele atende a obra de Deus. Mas o ministério da palavra de Deus já está no coração dele muito tempo. Por isso que ele não deixou de exercer o seu ministério espiritual, que é cuidar do povo, falar do Evangelho de Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, pelo ministério do profeta Isaías, pelo ministério do profeta Jeremias foi dito isto. Então também pelo ministério do nosso irmão Marcos do Vila Real, ainda que os homens segura ele, para que não professe a fé em Jesus Cristo aos quatro cantos da terra, o servo de Deus exercendo o teu ministério pode ser afastado e até sentado, mas continuará exercendo o ministério que Jesus Cristo deu a ele, que é de ir de pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Que pena que quando nós falamos isso aqui, alguns começam a dizer: para de falar da nossa igreja, para de inflamar nosso trabalho, vai cuidar da sua igreja lá, irmão Isaías. Mas está na cara estampado quantas incoerência que acontece no meio deste povo, e Deus quer acordá-los, mas eles querem continuar dormindo. Deus está levantando homens de Deus, pregando a verdade, que não está dentro de um prédio e nem em cima de um púlpito, mas está pregando o Evangelho nato de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pregou em uma tribuna, em um púlpito, e uma vez que foi ler a palavra que estava no profeta Isaías, ele foi julgado e foi quase jogado para fora do templo. E aí ele disse: raça de víbora, que dizem judeu, mas não são, e mentem, né? Então, irmão, hoje acontece isso.
A verdade está apagada e a mentira propagada, mas vamos reunir força, como em alguns canais, aqui com liberdade de falácia. Vamos falar a verdade. Nós estamos do seu lado, irmão Marcos do Vila Real. Você é meu amigo e eu tenho o prazer de te chamar de homem de Deus. Irmão Marcos, eu perdi até o número do seu celular, pois tive que trocar de número por um defeito que deu no meu celular. Então eu peço que, se você vê esse vídeo chegar até as tuas mãos, me chama no WhatsApp 0 operadora 11 9 3494 2364. Sou o irmão Isaías. Manda a mensagem. Estou esperando o seu contato, meu irmão, porque quero pelo telefone te chamar de herói. Quantos que foram afastados no ministério por tempo indeterminado, mas infelizmente não falaram aqui, mas você teve força e coragem de representar essa cúpula de irmãos que foram esmagados pela injustiça. Então você disse: estou do lado do Senhor, estou do lado do Espírito Santo. Parabéns pela sua atitude. Muitos que estão vendo esse vídeo vão te chamar de doido, porque ter um ministério na congregação cristã é uma dádiva. Viaja, come bem, é famoso, benquisto e bate nas costas. É rodeado de amigos. Mas aquele que sai do ministério, aos olhos deles vira um cão sarnento, mas aos olhos do Todo-Poderoso, quem sai para trabalhar no Evangelho é um herói. Olha, irmão, continua exercendo o teu ministério, pois o que Cristo te deu, ninguém poderá tirar. Vou colocar algumas falas do irmão aqui, para muitos ver que você está compromissado com a graça de Deus, que é favor sem merecimento, e não com a honra ou mérito que esta instituição te dá. Eu, irmão Isaías, do tempo da congregação, era rodeado de amigos. Viajei 19 estados brasileiros, 4 países fora, mais de 1.129 igrejas congreguei, todas pelas primeira vez. Eu anotava e tenho anotado até o dia de hoje. Mas quando Deus me deu a missão de catador de latinha e buscar as almas que estão na sarjeta, caída, derrubada, muitos amigos abandonou e até da família me desprezou. Mas isso não vem ao caso, pois o meu compromisso é com a graça do Filho de Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, meu amado irmão Marcos. Firme, força, porque aqueles que estão firmes no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Paz Deus com todos. Este vídeo senti de fazer para esclarecer os últimos acontecimentos. Haja vista muitos canais terem comentado a respeito do que aconteceu nesta reunião que tive com os irmãos do Brás e também com o Ministério da Baixada Santista. Em nenhum momento pretendo polemizar, criar um celeuma, levantar contendas, e pretendo nesse vídeo, irmãos, esclarecer tudo. Se não for possível, teremos que falar mais um pouco. Mas quanto menos nós nos determos nisso e continuarmos nas nossas santas conversações que edificam, que traz consolo e crescimento espiritual, que é o que mais nós precisamos neste momento tão difícil que o orbe, que o globo, que o planeta passa,
com esta pandemia e com tudo o que vem acontecendo. Eu já falei para os irmãos como o Senhor me trouxe para o canal do YouTube. Foi num vídeo de um médico que ele dizia assim, que ele estava como cardiologista recebendo muitos pacientes com problema de pânico, de depressão. Então ele convidava naquele momento, você que Deus te deu um dom diferenciado, as pessoas estão precisando do que Deus colocou no teu coração. As igrejas estavam fechadas e eu senti aquilo como uma fisgada dentro de mim, senti que falava diretamente com a minha alma. E nisso costumo perguntar, costumo indagar o Espírito de Deus em mim, Senhor, o que faria? E o Senhor falou, abre um canal que eu vou ser contigo. E foi assim, desse jeito que os irmãos estão vendo aqui, na simplicidade, sempre num lugar como este, discorrendo sobre as coisas de Deus. Alguém, nesta determinada reunião, falou, por que eles não veio falar com nós para saber se podia? Ora, irmãos, antes de tudo, nós temos que entender que nós respeitamos as hierarquias nas denominações, nas instituições, mas acima de tudo respeitamos o Espírito Santo dentro de nós. Não vi nenhum motivo para perguntar, porquanto a congregação já estava usando um canal para transmitir os cultos online. Então não vi, irmãos, nenhum antagonismo nesse sentimento e nesta iniciativa. Não vou ser inocente, dizer, eu não sabia que isso ia acontecer. Não. Entendendo o mundo que vivemos, a instituição que nós vivemos, eu, por exemplo, no ministério há 30 anos, entendia que em algum momento poderia surgir uma represária, como aconteceu. Então, não premeditamos, o canal teve um certo crescimento, nem eu esperava e muitos também não esperavam isso, mas cresceu também, irmãos, uma amizade espiritual, as obras se manifestaram, o meu WhatsApp, os meus e-mails estão repletos de obras que Deus tem feito no nosso meio através desses vídeos. O Espírito Santo tem se usado e tem chegado no objetivo que nós desejamos tanto, que é a cura, que é a pacificação, que é a libertação, que é a volta à esperança e o desejo de buscar, de procurar, de bater, porque nós sabemos que a porta se abre. Então, chegou o momento em que os irmãos me chamaram no braço, me dizendo que era incompatível para mim escolher entre o canal da internet e o ministério. E eu expliquei para os irmãos que não via essa incompatibilidade. Pelo contrário, do mesmo jeito que Deus me usa no culto, me usa no canal da internet. No mesmo objetivo, no mesmo espírito, na mesma alegria, na mesma unção, na mesma virtude. Era um prolongamento do meu ministério que Deus me deu. De falar da sua palavra. Diferente de muitos que pensam que a palavra só pode ser manifestada atrás de um púlpito, dentro de um templo, eu já ouvi a palavra na boca de criança, já ouvi a palavra dormindo, em sonho. O Senhor pregou na boca de um servo de Deus, na minha vida, a noite inteira. Esse pãozinho quentinho, ele não tem um lugar e a hora, ele se manifesta onde
Deus quer e como Ele quer. O Senhor não tem os limites que nós temos. Esses limites são humanos. É o desejo que o homem tem de controlar, de submeter. Mas o Senhor já nos livrou, irmão. Livrou o povo de Israel da escravidão do Egito e nos livrou também de qualquer submissão humana. Nós somos totalmente submetidos ao Espírito Santo de Deus. Entre a autoridade humana e a autoridade de Deus, nós vamos fazer como os apóstolos fizeram em detrimento da ameaça de morte. Sempre escolher obedecer a Deus. Então, eles vendo que não chegávamos a lugar nenhum e que eu estava irredutível nessa situação, acharam por bem passar para os irmãos aqui da Baixada Santista resolverem. Mas a determinação deles era essa. É incompatível, não tem conversa. Uma incoerência. Quando cheguei a essa reunião, foi passado que o Braz passou a responsabilidade para os irmãos darem uma solução, baterem o martelo, e a minha posição não mudou. Irmão, eu não me prendo a nada. Irmãos, eu sei que os canais vão acabar, vão desaparecer, os templos também. Tudo passa, esse corpo aqui não é meu. O pó vai chamar aquilo que é do pó. Mas enquanto nós estivermos na terra, nós estamos totalmente submissos ao Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos dirige, é Ele que abre as portas e é Ele que fecha. Essa é a liberdade que Cristo nos deu. Então, foi feita a mesma indagação, a mesma condição. Ou o irmão deixa o ministério e fica com o canal, ou vice-versa. Deixa o canal e fica com o ministério. E eu falei para os irmãos que não havia essa escolha. As duas coisas eram uma coisa só. São ferramentas que Deus usa para atingir o objetivo, as almas, os seus filhos na face da terra. E nós somos só um instrumento para Ele usar. Ele usa a nossa boca, usa a nossa mente, usa o nosso vídeo para propagar o seu querer, a sua intenção. E nós temos o prazer de ser canais do Espírito Santo. Porque muitos são canais de outras coisas. Então, nós estamos felizes por poder servir a Deus, poder ser um canal para toda boa obra, para a sua palavra se manifestar e propagar. Então, como não chegava, ficou aquele impasse e a reunião prolongava, e não chegava a resultado nenhum, foi decidido me dar uma licença de 6 meses. E não houve, a aceitação foi simplesmente para terminar a reunião. E foi designado um irmão para ir no Jardim Real, na congregação, falar para a Irmandade sobre a decisão do ministério. E quando chegou na congregação, o ancião que foi anunciar, antes de atender o culto, me perguntou: irmão, como que o irmão quer que nós falamos para ficar tudo em paz? E eu expliquei para ele: irmão, se o irmão não quer que exista um levante, o irmão fala assim: existe um impasse entre o ministério e o irmão Marcos a respeito do canal da internet. Então, enquanto não se resolve isso, nós vamos estar aqui ajudando o servo de Deus. Foi essa a proposta que eu fiz. Mas quando terminou, não sei se ele esqueceu, não posso dizer que ele fez proposital, não posso dizer que ele foi maldoso. Eu sei de uma coisa, irmão, que a vontade de Deus ela é soberana. E por mais que nós queremos mascarar uma situação, o Senhor vem e desvela tudo.
e ele esqueceu tudo aquilo que eu falei para ele. E na hora que ele ia terminar o culto, então ele pediu para os irmãos esperarem, que ele tinha uma informação, uma determinação do ministério. Então ele começou a dizer: o irmão Marcos procurou o ministério e pediu um afastamento de 6 meses. Eu não precisei, irmãos, me manifestar. O povo se insurgiu sobremaneira. Uma nossa irmã gritava eloquentemente: mentiroso, mentiroso! E era uma mentira mesmo. Em nenhum momento procurei o ministério para me afastar. Ele quis esconder uma realidade. Ficamos numa situação, irmãos, difícil. Ele não conseguia mais prosseguir. Uma gritaria na igreja, houve um levante. O Senhor me deu coragem e força e subi e pedi licença para ele. Irmão, nós temos que apaziguar. E ele permitiu e ficou de lado. Então comecei a apaziguar, falar: irmãos, nós não viemos aqui para fazer uma guerra, mas eu vou contar a realidade do que aconteceu. E começamos a explanar para a Irmandade tudo isso que eu acabei de falar para os irmãos. E não houve uma conciliação. Os irmãos não entenderam que nós estamos trabalhando para o Evangelho de qualquer forma, de qualquer maneira. E quando eu terminei de explicar, uma nossa irmã se levantou no banco e disse assim: irmão, nós não podemos prosseguir e nem se alongar muito com isso aqui. Irmão ancião, o irmão leva para o ministério a informação que o irmão teve aqui, que a determinação do ministério de afastar o irmão Marcos em detrimento do canal, nós não aceitamos. Que o servo de Deus não fez nada digno para ficar sentado, para ficar afastado. Pelo contrário, ele atende os cultos aqui assiduamente e com alegria. E ainda trabalha na internet para o Senhor. E é isso que os irmãos deveriam fazer. Procurar trabalhar mais para o Senhor do que fazer isso que vocês estão fazendo aqui. Uma igreja viva, uma igreja fervorosa. O problema não está aqui, está em outros lugares. E ficou uma situação constrangedora para o irmão que tinha passado a informação. E muitos se levantaram neste mesmo tom, nesta mesma posição. Então, ele entendeu que ele tinha que levar essa posição de novo para o ministério, e ali encerramos, e ficou assim. Quando ele saiu, irmãos, nós passamos aquele dia numa aflição, porque aconteceu uma coisa terrível. Irmãos, o servo de Deus que estava atendendo, o ancião, ele não teve o cuidado de pedir para as almas que estavam ali se retirarem. Ele falou tudo isso na frente das almas e houve um escândalo, irmãos. Essas almas eu creio que talvez não congreguem mais. Eu peço a Deus que eles entendem, mas pelo menos não deixem de buscar a Deus.